pleito que se findou em 31 de outubro de 2022 registrou o comparecimento de 123.414.906 eleitores e representou um acréscimo de mais de 6 milhões de eleitores em relação ao pleito de 2018. A percepção da segurança do sistema eletrônico de votação, inclusive, avançou, mesmo após a multicitada reunião com os embaixadores. De acordo com a pesquisa do Datafolha, veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, realizada entre os dias 27 e 28 de julho de 2022, a confiança no sistema eleitoral havia subido de 73% em maio daquele ano para 79% no período consultado. Os dados de audiência da TV Brasil no mês de agosto de 2022 indicam que a emissora ocupava o 5º lugar de audiência no país. Entretanto, possuía tão somente audiência de 0,30 pontos de audiência, enquanto as emissoras líderes possuíam, respectivamente, 11,8, 3,4 e 3,33 pontos de audiência. Cada ponto de audiência equivale a 250 mil domicílios sintonizados. Assim, a audiência da TV Brasil equivaleria a 70 mil domicílios no mês de agosto de 2022. E essa circunstância, no cotejo com o quantitativo de eleitores votantes, afasta a ideia de que a conduta possui gravidade concreta a impactar negativamente a isonomia do processo eleitoral. Não encontro, em suma, ainda que considere como irretocável a valoração qualitativa feita pelo relator, desequilíbrio na disputa apto a autorizar a procedência da AIS e, consequentemente, aplicar a inelegibilidade ao investigado. Finalmente, sob o palio do artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, trago reflexões para a denominada Minuta do Golpe e outros 2 episódios relacionados ao pleito de 2022. Como se sabe, a aludida minuta, que continha os termos de suposto decreto de estado de defesa, foi apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e da Segurança, Anderson Torres, no dia 12 de janeiro de 2023, durante diligência determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito 4879 que tramita no STF. A meu sentir, pretendia a parte, com a juntada da citada minuta, realizar a ressignificação de todos os eventos existentes nesses autos. Isso porque, na narrativa dos investigantes, a minuta indicaria que tanto a reunião com os embaixadores como as outras manifestações do ex-presidente seguiam um minucioso plano de anulação das eleições em caso de derrota. Ocorre que a prova dos autos não autorizaria essa conclusão. Como afirmei no início de meu voto, o encontro com os embaixadores existiu num contexto de reação espontânea e refletida do investigado ao evento realizado pelo então presidente do TSE. Finalmente, os episódios a que me referi são os seguintes. 1. Entrevista do ex-presidente no dia 2 de outubro, após a proclamação do segundo turno pelo TSE. E 2. Pronunciamento público após o segundo turno ocorrido em 1º de novembro de 2022. Com relação à entrevista do dia 2 de outubro, instigado pelos repórteres a se manifestar sobre as urnas eletrônicas, o então presidente não fez ataques ao sistema eletrônico de votação e manifestou aceitação do resultado que, apesar de habilitá-lo à disputa do primeiro turno, deram vitória parcial ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Faço referência a essa entrevista porquanto foi dada em momento crucial do processo eleitoral, em que, se houvesse um plano pré-definido de anular a eleição, seria mais provável que se mantivesse uma linha de ataque ao sistema eleitoral. No tocante à manifestação de 3 de novembro, embora o relator esteja correto quando menciona que não houve o reconhecimento explícito da derrota pelo candidato, impede que se faça o registro que, após a fala do investigado, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou: "O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição." Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto, porquanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. TE responde a buscas realizadas por autoridades federais e órgãos nacionais de partido político sobre assuntos de cunho eleitoral. Exemplo: os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Composto por 7 ministros, sendo 3 deles provenientes do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça
e por nomeação do presidente da República, 2 dos 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Já o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele atua como protetor da Constituição. O Supremo é composto por 11 ministros. Compete ao STF julgar as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, instrumento jurídico próprio para contestar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, apreciar pedidos de extradição requerida por Estado estrangeiro e julgar pedidos de habeas corpus de qualquer cidadão brasileiro. Quem processa e julga o recurso extraordinário é o STF. STF barra ajuda do TSE a Bolsonaro em 2026. O ex-presidente vai ficar mais perigoso, porque acaba de ser informado de que pode perder a esperança no TSE em 2026. 11 dias depois de ter se tornado réu por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro conseguiu reunir uma multidão na Avenida Paulista que ele acha que pode fazer algum milagre. No discurso que fez na Avenida, o ex-presidente se mostrou conformado com a tendência de ser condenado pelo STF. Por outro lado, apontou 2 esperanças nas quais deve se agarrar para não ser limado de vez do cenário político. A primeira delas é a aprovação do projeto de anistia no Congresso Nacional, que funcionaria como uma porta de saída para a aguardada condenação no Supremo. A segunda esperança de Bolsonaro reside no TSE, que terá como presidente e vice os ministros que ele escolheu para o STF quando era presidente da República, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Ambos serão, respectivamente, presidente e vice-presidente do tribunal que presidirá a eleição em 2026. Bolsonaro espera que, como esses 2 cargos controlam a pauta do tribunal, possam permitir que ele mesmo dispute a eleição. E Bolsonaro está na situação em que está por fazer apostas erradas, que tem poucas chances de dar certo, mas ele parece acreditar que tem poderes de fazer o difícil virar fácil e o impossível virar provável. Enganou-se e agora começa a descobrir. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o blog da Cidadania. E o blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então eu peço a sua tolerância, a sua compreensão. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil, e eu não tenho conseguido pagar. Foi em 2010. Dizia o Instituto Census e o Instituto Vox Populi, diziam que Serra e Dilma estavam empatados. O Serra com 32,7% e a Dilma com 32,4%. A margem de erro da pesquisa era de 2,2%. Isso no dia 13 de abril. Sai a pesquisa Datafolha no dia 17 de abril e diz que o Serra tinha 10 pontos na frente da Dilma. Fui procurar 3 estatísticos, os 3 me disseram que tinha algo errado nessa pesquisa, que a diferença era muito grande por uma pesquisa só com 2 candidatos num período idêntico. Eu fui à Procuradoria-Geral Eleitoral, MSM era o movimento do Sem Mídia que eu fundei, era uma ONG. E eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral mandou a Polícia Federal abrir uma investigação. E aí, esse é o site vermelho do PCdoB, Vitória do Sem Mídia, Justiça e Polícia Federal investigarão as pesquisas.
Sabe o que aconteceu? Olha só, alguns dias depois, o Datafolha convergiu para o resultado que os censos e o Vox Populi estavam dando lá atrás. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O primeiro vídeo que você viu é do ministro Nunes Marques, quando ele se recusou, em 2023, a acompanhar o resto dos outros 6 ministros do Tribunal Superior Eleitoral que declararam Bolsonaro inelegível em julgamento. Jair Bolsonaro está inelegível, decide maioria do TSE. Nunes Marques passou a compor o STF em 2020, após a nomeação do Bolsonaro, e naquela sexta-feira, dia 30 de junho de 2023, deu parecer contrário à inelegibilidade do Bolsonaro, em retribuição à indicação para o cargo de alguém que jamais chegaria lá se não fosse por fazer favores a quem o indicou. O Bolsonaro é alguém que faz apostas difíceis de se concretizar. A pior que ele fez foi achar que conseguiria fazer o Brasil voltar a ser uma ditadura militar só para ajudá-lo a ficar no cargo. E ele achou que conseguiria fazer isso dando cargos bem remunerados para generais, mas não foi suficiente. Sem falar que os Estados Unidos, naquela época, sob um governo democrata, que é inimigo do Donald Trump, não é? O Joe Biden, e por conta disso não iria deixar os Estados Unidos ajudar a dar um golpe no adversário, no amigo do adversário dele. Seja como for, o Bolsonaro faz mais apostas. Ele fez uma, por exemplo, no último domingo. Agora ele tenta emplacar a tese de que 1 milhão de pessoas foram à Avenida Paulista. Como todos sabem, eu estive lá e é impossível colocar 1 milhão de pessoas em 3 quarteirões da Avenida Paulista, que é o espaço que ele ocupou. Seja como for, ele acha que vai vender essa tese facilmente. Não vai. O ato de Bolsonaro ter colocado 1 milhão na Paulista é denunciado como fake por todas as agências de checagem, porque é uma loucura, não existe isso. Ao atirar no Mota e constranger o Centrão, os aliados de Bolsonaro, seguindo a orientação dele, deram um tiro no pé e inviabilizaram a anistia. Ao atacarem o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e constranger os deputados do Centrão a assinarem urgência para o projeto que anistia os golpistas do 8 de janeiro, aliados do Bolsonaro deram um tiro no pé, mas que isso podem ter praticamente sepultado a chance de aprovar a proposta no Congresso, que mesmo aprovada, não daria muito resultado para ele, porque seja lá o que for que o Congresso aprovar, como você viu no vídeo de entrada aqui nessa edição, o STF é que julga quais leis são constitucionais e quais leis são inconstitucionais. E essa lei, o STF já falou umas 1000 vezes que, se fosse aprovada pelo Congresso, o Supremo não permitiria que entrasse em vigor. O Centrão na Câmara avalia que o projeto de anistia do 8-1 não vai avançar, apesar do ato em São Paulo. E o Hugo Mota, jamais ele poderia aceitar isso, essa pressão que ele sofreu, né? Ele já não queria aceitar, agora que não aceita mesmo. Parlamentares dizem que Bolsonaro mostra capital político com evento, mas que ataque de Silas Malafaia a Hugo Mota foi tiro no pé e dificultou mais ainda o que já era difícil. E, como se não bastasse, o Datafolha ainda mostra para os deputados e senadores que 56% dos brasileiros são contra a anistia pelo 8-1, assim como o Instituto Quest mostrou. Bom, como você viu, as esperanças do Bolsonaro na anistia já foram, e agora a esperança no TSE já era.
como será o tribunal que vai julgar a última cartada de Bolsonaro em 2026. Em ato na Paulista, Bolsonaro indicou que aposta na presidência de Nunes Marques no TSE para conseguir manter um pé na candidatura presidencial em 2026. Ao discursar sobre o palanque no trio elétrico da Avenida Paulista no último domingo, o Bolsonaro falou aos apoiadores que esperam um Tribunal Superior Eleitoral isento em 2026, quando ocorrerá a próxima eleição presidencial. Isento, ele quer dizer tendencioso em benefício dele mesmo. Ele próprio e seus aliados têm defendido abertamente que, mesmo com a inelegibilidade, a candidatura dele seja registrada, ainda que na pendência de recursos judiciais, repetindo a estratégia que o Lula usou em 2018, que inclusive não deu certo, né? Com isso, o ex-presidente obrigaria o TSE a se manifestar novamente sobre a sua inelegibilidade decidida em 2 casos julgados na corte, porque o Bolsonaro é bi-inelegível, né? Um dos trunfos em que ele aposta, sem garantia nenhuma de êxito, é a nova composição do TSE no período das próximas eleições. Hoje, a corte é presidida pela Carmen Lúcia, que, em matéria de tentativa de golpe e atentado à democracia, tem acompanhado os entendimentos do Alexandre de Moraes e dos outros ministros todos do STF. A partir de agosto de 2026, quem vai sentar na cadeira da magistrada será o Nunes Marques, esse que você viu passando pano para a inelegibilidade do Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Bolsonaro e sempre vota praticamente todas as vezes, tanto ele quanto o André Mendonça, que também vai ser indicado, também foi indicado pelo presidente e vai passar a ser o vice-presidente do TSE também em 2026. Essas duas cadeiras, a importância delas, presidente e vice-presidente, está no fato de que a presidência de um tribunal tem poderes para conceder liminares sozinhas e controlar a pauta, decidindo o que vai ser votado e quando. Só que qualquer decisão que o TSE tomar, ela não para por ali, não é a última instância. Vale lembrar que esses 2 ministros, Nunes Marques e André Mendonça, foram os responsáveis pelas maiores divergências nas condenações dos envolvidos no 8 de janeiro. Ambos divergiram inúmeras vezes das penas propostas por Moraes e propuseram penalidades mais brandas para os golpistas. Além disso, a avaliação de alguns é que até por isso o julgamento da ação de tentativa de golpe de Estado, em que Bolsonaro é réu, está ocorrendo na primeira turma e não no plenário, justamente para evitar esses dois, o Nunes Marques e o André Mendonça. Porque eles conseguiriam impedir o Bolsonaro de ser condenado? Não. Mas o fato de ter divergência na decisão sobre condenar o Bolsonaro permitiria a ele uma estrovenga aí chamada embargos infringentes, que iria arrastar mais algum tempo o julgamento. E eles querem, o STF quer terminar esse julgamento em 2025. Especificamente em matéria eleitoral, em 2023, quando o TSE declarou Bolsonaro inelegível pela primeira vez, o placar foi de 5-2. Nunes Marques foi um dos divergentes, votando para o ex-presidente ser absolvido. Além de Nunes Marques e Mendonça, nas eleições de 2026, a terceira cadeira do STF será do Dias Toffoli, e o Dias Toffoli não acredito que ele votasse a favor do Bolsonaro, mas seja como for, ao todo, o TSE tem 7 cadeiras, que são ocupadas de forma rotativa por 3 ministros do STF, 2 do STF e 2 juristas escolhidos, segundo essa mesma composição. Os ministros do Supremo vão ocupando cadeiras no TSE por ordem de antiguidade, e a ideia basicamente é que todos os ministros do STF passem pela Corte Eleitoral ao menos uma vez e ocupem a presidência de forma rotativa. Sempre vai ser um magistrado do STF ou presidente do TSE. Os mandatos são de 2 anos e podem ser renovados uma vez. Como o registro da candidatura de Bolsonaro, como seria o registro da candidatura de Bolsonaro? O registro da candidatura dá origem a um processo judicial que vai para as mãos de um magistrado eleitoral. Nas eleições municipais, a competência da zona eleitoral. Nas presidenciais, do TSE. Para a candidatura ser considerada válida, o registro precisa ser deferido, ou seja, precisa ser aceito pela Justiça, que analisa uma série de requisitos. Além da elegibilidade, fator crucial para Bolsonaro, a filiação partidária precisa estar em dia, é necessário ter um nome na urna e comprovar que não tem antecedentes criminais. O Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade 2 vezes pelo TSE em 2023. Ele recorre dessas decisões, estão na mão do Fux,
que sentou em cima do caso, matou no peito. Apesar da chance mínima de reverter isso, enquanto o caso não esgotar todas as possibilidades e prazos de recurso, ele não transita em julgado. Com essa tese e outras que também podem ser elaboradas pelos seus advogados, o ex-presidente pode registrar a candidatura e começar a fazer campanha apostando que o TSE, presidido por Nunes Marques, possa lhe conceder uma liminar favorável. Se for retirado da corrida pelo TSE, o fato de Bolsonaro ir para as ruas fazer campanha pode ajudá-lo a transferir votos para o seu sucessor, que é mais ou menos o que aconteceu com Lula e Fernando Haddad. Só que o Lula estava preso e o Haddad não conseguiu vencer. Né? Então, não funcionou o suficiente. A condenação criminal no STF, porém, frustra os planos de Bolsonaro. Por quê? A possibilidade de uma condenação criminal no STF, no caso de tentativa de golpe de Estado, assombra o Bolsonaro, porque ele não vai poder fazer campanha na rua porque vai estar preso. Quando uma pessoa é condenada criminalmente, fica impedida de se candidatar enquanto durar o cumprimento da pena. Se o Bolsonaro pegasse a mesma pena que os bagrinhos de 17 anos, ele ia ficar 17 anos sem poder disputar a eleição. Mas o mais importante em tudo isso é o seguinte: esse sujeito, ou o terrivelmente evangélico, eles não vão decidir nada, porque qualquer coisa que eles decidirem, seja liminar, seja receber a candidatura do Bolsonaro, tudo isso pode ser questionado no STF, que tem 9 dos 11 ministros alinhados com o Alexandre de Moraes. Mesmo que o Fux mate no peito, ainda seria 8 de 11 ministros. Né? Então, não tem a menor possibilidade de o Bolsonaro usar também essa saída, e a saída da anistia já não funcionaria mesmo que passasse no Congresso. E agora, nem no Congresso vai passar. Só tem um problema: o Jair, acuado, é perigoso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.